pessoal, hoje o Entre Linhas aqui no estúdio da Fadivale, com a entrevistada especial, a psicóloga Gláucia Rosa, que vai estar falando sobre os impactos causados durante o isolamento social na pandemia, né? Diretamente afetando as crianças e profissionais da área da educação, e ela vai estar explanando um pouco sobre esse assunto, inclusive o retorno da volta às aulas. Então, curte, compartilhe e salve este vídeo porque o assunto é muito importante. Oferecimento Fadivale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce e Planet, Comunicação Visual. Nós vamos começar então, tirando várias dúvidas de pais, que estão receiosos a respeito da volta às aulas, Tá sendo um assunto até polêmico, né, Gláucia? Muita gente é contra, muita gente é a favor e nós temos que respeitar. Porque tem pessoas que precisam realmente ficar em casa e tem aqueles que querem a volta, o que você fala a respeito, qual a sua opinião a respeito disso, do que nós estamos vivendo agora? Você como psicóloga, tem propriedade para falar, Então, Amanda, eu quero te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, compartilhando sobre esse assunto, que é tão importante para a gente enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto educadores. E a gente falar desse retorno às atividades, o importante é a gente pensar do ponto de vista de que cada família tem a sua particularidade, tem a sua singularidade. E essas particularidades é importante que seja levada em consideração. Então, a família ela precisa avaliar qual que é o seu cenário, quais são os integrantes dessa família, se tem alguém que é do grupo de risco, quais são os impactos que esse retorno presencial vai trazer para essa família em especial. Depois que foi feita essa avaliação, a família e a escola precisam ter uma parceria, precisam ter um diálogo em compartilhar quais são os pontos de atenção, quais são as dificuldades que essa família observa em relação ao retorno. E aí sim, esse processo de retorno às atividades presenciais serem concretizadas de uma forma mais tranquila e mais segura para essa família, mas também para essa instituição de ensino. Na sua opinião, como que os profissionais da área da educação, tanto professores, diretores, devem se preparar para esse retorno? Sim. Então, o primeiro passo você já conversou com seu filho sobre o que é coronavírus, o que é essa pandemia? Mas quando eu falo isso, não é da gente simplesmente ouvir tudo que passa na televisão, nos jornais, ou o que as crianças já ouviram falar. É importante a gente atentar para a linguagem dessa criança de compreensão no que diz respeito ao que é essa pandemia. É conversar com ela, explicar, falar a respeito dos comportamentos de segurança e cuidados à saúde, contextualizar para ela que ela vai estar retornando, para que ela consiga se preparar, mas se preparar de uma forma saudável emocionalmente. A criança está muito ansiosa também por esse retorno. E ela precisa encontrar nos pais esse porto seguro de que existe uma pandemia, mas que os cuidados eles estão sendo extremamente cautelosos para que ela se sinta segura nesse retorno às atividades escolares. Então, as crianças mais pequenininhas, idade pré-escolar, elas têm a percepção muito através daquilo que os pais sentem e pensam e se expressam. Então, se os pais andam estressados ou ansiosos, ela reflete muito o comportamento dos pais, porque ela não tem muita compreensão do que está acontecendo ao redor. Mas as crianças mais velhas, elas têm uma percepção, porque toda a rotina dela foi alterada, ela precisou se adaptar imediatamente a uma nova forma de ensino, ao distanciamento dos colegas, ao distanciamento dos professores, que é um vínculo muito forte que a gente forma nessa idade. E aí, de repente, ela vai precisar também se preparar para esse retorno. Então, imagina como que ela está ansiosa por esse reencontro. E os profissionais de educação também, eles estão ansiosamente aguardando por essas crianças, mas de um momento diferente. Porque aquela relação de proximidade, de contato, quando a gente para poder pensar que a gente leva a criança para a escola e ela se depara com o professor e abraça e beija, esse cenário vai ter que ser mudado, isso já precisa começar desde já em casa. Os pais precisam introduzir para as crianças que agora tem novas formas de se cumprimentar os professores. E, na verdade, se tem novas formas de se cumprimentar, quem é da família também,
quem é o vizinho, quem é da nossa igreja. Sim. Essa preparação, ela precisa iniciar antes, em casa, né? Em casa. Os pais, eles precisam orientar os seus filhos. E aí, falando sobre isso, tem a questão do hábito. O que é o hábito? É aquilo que a gente tem o costume de fazer. Então, em casa, quando a gente está bebendo um copo, bebendo água, o nosso filho chega e fala, mãe, me dá água. O que eu faço geralmente? Geralmente a gente pega o mesmo copo, a gente compartilha, né? A gente compartilha. Com o filho a gente acha que não tem problema. Mas exatamente. Em um outro ambiente que deve ter outros cuidados, né? Agora a pandemia continua, não acabou. Você como psicóloga aí... Ela vai repetir o comportamento. Então, os ambientes externos que as crianças frequentam é espelho de como ela se comporta em casa. Então, os pais vão precisar se atentar a comportamentos simples como esse, de compartilhar um pirulito, de pegar uma bala e quebrar ela e compartilhar com o filho. É o lanche, né? Geralmente, eles fazem ali o momento do recreio. E é inocência, né? Já é da criança aquela coisa de compartilhar. Aquela coisa de abraçar. Sim. E aí, o abraçar, em casa, a gente já pode ir inserindo, que agora dá o toque pelo cotovelo ou pelos pés. Então, se você ainda não inseriu isso em casa, é importante que você já comece essa inserção, dê significado para a criança, que lá na escola, né, no ambiente social, ela vai precisar mudar algumas formas de se comportar, pensando em cuidado, segurança, saúde. Então, é muito importante frisar que os pais agora que vão autorizar a ida dos filhos, né, para a escola já prepara. É isso que a psicóloga está deixando aqui como mensagem para vocês. Se prepararem, né, para que eles não sintam aquele baque. Chegar lá, o professor chamar atenção, o diretor falou, oh, não pode. Mas como assim? Isso eu sempre pude? Porque eles vão achar que vão voltar normal, mas não vai voltar normal. Né, Glaucia? Não vai. E é importante a gente contextualizar isso para os nossos filhos, para que eles se sintam mais confortáveis e acolhidos quando eles retornarem para a escola. Que, de repente, uma negativa de um abraço, de um beijo, não seja entendido como uma forma de não afetividade ou de que não goste de você, mas que seja entendido como faz parte do cenário em que a gente está vivenciando. E aí você falou também sobre os profissionais de educação, e é importante ter um olhar de cuidado para eles. Porque eles serão as pessoas que vão acolher os nossos filhos. Então, eles também precisam já estar nesse processo de preparação para receber essas crianças em um contexto diferente. E são eles que vão acolher essas crianças ansiosas, angustiadas, muitas vezes irritadas, com comportamentos de agressividade. E eles precisam ter um centro de equilíbrio, um equilíbrio emocional, para que eles consigam acolher essas crianças da melhor forma, porque também lá não só vai chegar crianças ansiosas por um retorno à atividade, mas também eles vão encontrar crianças enlutadas, que perderam avós, tios, né, que perderam familiares. E o espaço da escola também é um ambiente para poder se falar sobre essas emoções e sobre esses sentimentos. Verdade. Agora, né, entrando no assunto da questão do isolamento social, não foi fácil. Um ano, vamos dizer, um ano. Em março do ano passado, né? Nós já estamos em fevereiro aí, metade já do mês, para iniciar daqui uns dias, março, vai fazer um ano. E como que ficou a cabecinha dessas crianças? Como que isso pode refletir? Como vai refletir futuramente? Porque agora muitos pais não estão vendo problema. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas pode acarretar problemas futuros aí a longo prazo, na sua opinião? Sim, pode. E aí é importante, inclusive alguns estudos já estão sendo realizados em relação a esses comportamentos, alterações comportamentais dessas crianças. Sim. E é importante que desde já os pais já se atentem aos comportamentos, né? Que é a irritabilidade, a falta de apetite ou o excesso de apetite, sono. Como está o sono dessa criança? Tem dormido pouco, tem dormido de forma adequada? A irritabilidade, o excesso de preocupação, ansiedade, angústia. São comportamentos e são emoções, estados emocionais esperados, sim, quando a gente vive uma pandemia. Mas é importante ter atenção à constância, à frequência e à intensidade. De que forma que isso tem se apresentado nessas crianças? E aí é quando liga o alerta, né? Se essa intensidade ela é frequente, se é algo forte, se é algo marcante, é importante que os pais busquem apoio para que esteja já acompanhando essas crianças para minimizar os impactos.
Então, é importante, sim, que os pais observem e acompanhem e estejam atentos para que, desde já, iniciem uma atuação. Sim. Então, né, importância também. E se o professor, né, identificar um desses fatores que às vezes o pai e a mãe não estão percebendo, né, que o professor ajude também nessa... Não, eu sei que não vai ser fácil e não é uma coisa assim que vai ter como controlar, são muitas crianças, né? Mas se perceber que tá algo ali demais, né, dá um toque no pai e na mãe, que eu tenho certeza que vai estar ajudando, né, de alguma forma. Com certeza. E a equipe da pedagogia também, os pedagogos também vão fazer esse acompanhamento de perto com os professores, para poder, de fato, apoiar, né? As escolas têm equipe multiprofissionais, então isso é importante, esse olhar aí, cada um dentro da sua área de atuação, para que juntos a gente consiga apoiar essas crianças nesse processo de retorno às atividades escolares, para que seja uma adaptação mais tranquila e satisfatória possível e que traga para os pais uma tranquilidade em relação a essa adequação, a esse novo momento, mas sempre estar atentos aos sinais e sintomas relacionados à Covid, né? Sim, que também é importante relatar na escola, se identificar algum sinal, algum sintoma, e imediatamente informar para a escola, para que a escola consiga fazer uma atuação. Sim, os pais devem ficar atentos a esses também sintomas, né? Para não ter que mandar a criança, né? Porque, querendo ou não, o pai e a mãe quer que retorna, mas alguns ainda têm receios, né? Então, é importante essa preocupação aí a respeito dos sintomas, mesmo que seja um sintoma leve, mas ficar atento para não colocar outras crianças ou outras famílias em risco, né? E esse foi mais um bate-papo do Entre Linhas. Muito obrigada, Gláucia. Eu que foi agradeço. Muito bom, eu tenho certeza que muitos pais, professores, profissionais da educação aí, precisavam ouvir um pouco a respeito disso, que às vezes ficam sem rumo, ficam sem norte. Que fazer? Como vai ser? Ter muitas dúvidas. Então, acho que foi muito importante esse bate-papo, né? Para esclarecer aí a todos, né? E tirar um pouco de dúvidas de como vai ser e o que fazer, né? Muito obrigada mesmo pelas suas valiosas informações. Eu agradeço você pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Obrigada. Esse de compartilhar informações e orientações é muito importante. Este foi mais o Entre Linhas com a psicóloga Gláucia Rosa, que falou sobre os impactos causados aí durante o isolamento, na pandemia, e também sobre o retorno da volta às aulas, né, que já está se aproximando aí e é preciso alguns cuidados. Então, se você gostou deste vídeo, compartilhe, curte, salva, manda para todos os seus amigos, que eu tenho certeza que vão gostar muito, o assunto é muito importante. Oferecimento Fadivale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, e Planet Comunicação Visual.